Estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Um privilégio ter você conosco todos os dias às 6 da manhã, quando há o programa inédito, ou às 3 da manhã, quando ele é repetido, 3 da manhã do outro dia. E eu só quero dizer para vocês que temos um número muito grande de pessoas que assistem esse programa nesses horários. Você também pode optar por nos ver através do YouTube. Nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva ali no canal e compartilhe o programa com os seus amigos. Também pode nos acompanhar pelo NT Play e também pelo Deezer e o Spotify. E temos todos os programas gravados a partir de Gênesis. Lá no YouTube temos tudo. Tudo que você quiser, qualquer capítulo da Bíblia já foi gravado aqui pelo programa Reavivados por Sua Palavra, um capítulo da Bíblia, estudando a Bíblia toda em 1189 dias. Isso passa rapidinho. E eu tenho um versinho para compartilhar com você hoje. Ele está em Salmo 66. Se eu no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. É um verso sério esse aqui, né? Se eu contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O que acontece aqui de fato, né? Se eu pratico a vaidade no meu coração, aliás, se eu contemplo a vaidade no meu coração, eu não consigo enxergar Deus. A minha vaidade, ela obscurece a visão de Deus. Eu tenho uma visão só para mim. Lutero que disse, né, depois do pecado, o homem se tornou um corcunda, porque ele só consegue olhar para dentro dele mesmo. Isso é o pecado. Então, vaidade é olhar para mim mesmo. Eu serei o centro da minha vida. Como é que eu posso enxergar a Deus? Aqui não é que Ele não me ouve ou não me atende, é porque eu não falo com Ele. Na vaidade eu não falo com Ele, eu falo comigo mesmo. Eu sou meu Deus. Entende a diferença? O verso seguinte fala que Deus tem me ouvido e tal, tem atendido a voz da minha oração, bendito seja o Senhor, que não rejeita a oração, de fato nenhum. De fato, é uma verdade, Deus não rejeita nenhuma oração. Só que quando eu estou com o coração cheio de vaidade, a oração não é para Ele, é para mim. Você entende a diferença? Então vamos orar para Ele. E aproveitando, falando em oração, os anjos da esperança, que são extraordinários, eu já falo deles aqui, nos ajudam a promovermos esses materiais, a fabricarmos esses materiais, confeccionarmos materiais muito apropriados para o estudo da palavra de Daniel, Apocalipse, família, finanças, autoestima, sentimentos, todo esse tipo de material para você. E hoje nós queremos lhe apresentar esse daqui. Esse aqui é uma revista, esta é uma revista que fala sobre oração. Deus me ouve. Deus me ouve. Se eu atender a vaidade do meu coração, não. Porque eu não falo com Ele, eu falo comigo mesmo, Ele não vai ouvir o que eu não estou falando para Ele. Mas Ele me ouve? Claro que me ouve. Quando eu falo com Ele, Ele me ouve. Ele sabe quais são os anseios do meu coração. E Ele está pronto para descarregar sobre mim as bênçãos espirituais. Então, quer receber essa revista de graça, gratuitamente, free? Muito simples. Esse número aqui do WhatsApp pode ser usado para você dizer assim, escreva lá, quero receber a revista da oração, quero receber a revista Deus me ouve, coloca o seu nome e endereço, ela vai pelo correio. Ou você pode pedir pelo nosso site, novotempo.com/escola bíblica, tá bem? De uma dessas maneiras você pede a revista, vem pelo correio, e enquanto você aguarda, você pode fazer o curso pelo WhatsApp. Nós temos um curso bíblico pelo WhatsApp. Tenho falado aqui, mande uma mensagem para este número aqui, outro número ou QR Code, você aí fotografa e tal, você já sabe como fazer, e você escreve, quero fazer o curso Vida Espiritual, na hora ele já começa. Você vai fazendo esse enquanto a revista não chega, tá bom? Bom, hoje vamos partir para o capítulo 18 do segundo livro de Samuel. Então, logo após o intervalo, vamos estar estudando e tirando algumas preciosas lições deste bonito capítulo.
Estamos de volta depois de um rápido intervalo, na continuação aqui do programa Reavivados por Sua Palavra, agora para falar sobre o capítulo 18. Um pedacinho do 17 faz parte do 18, quando ele chega ali em Maanaim e recebe todo o apoio daquele pessoal de lá, antes de entrar para a guerra propriamente dita. Do outro lado, Absalão já tinha saído, toda aquela história, não é, de ele ouvir primeiro a Aitofel, não vai lá com 12 mil homens, eu levo, vou dar um susto neles, eles estão cansados, e eu pego Davi, mato Davi, pronto, a vingança. Não é? E Uzai foi convocado por Absalão, dá um outro plano, não, vamos esperar, porque ele sabe, ele entende de guerra, se chegarmos aí agora à noite, saindo correndo, não, vamos com calma, mas vamos já reunir gente aí, de todos os lugares, né? E justamente esse pedido dele, que foi aceito por Absalão, de reunir muita gente, ia demorar, né? Então ele já ia para a guerra com aquilo que ele conseguia, ou conseguisse, e ele foi exatamente assim. Aitofel se mata, se suicida, porque vê que o seu conselho não foi tomado, e agora vamos para a guerra propriamente dita. Contou Davi o povo que tinha consigo, e pôs só, a primeira coisa, ele vai com calma. Ali do outro lado diz assim, ó, chama o povo todo aí, para que corram lá e peguem Davi. E todos os seus soldados. Davi já foi diferente, contou o povo que tinha, pois, sobre eles capitães de 1000, capitães de 100. Davi enviou o povo, 1/3 com Joabe, 1/3 com Abisai e 1/3 com Itaí. Ele dividiu o povo, olha, são estratégias. Possivelmente, Davi estava com um número menor de soldados que Absalão. Ele precisaria ter uma estratégia, melhor que todos, 3 flancos, para eles terem ideia que estavam sendo atacados por 3 lados e com muito mais gente do que eles tinham. Então era tudo isso, as táticas de guerra, as estratégias de guerra eram fundamentais naquela época nesse sentido. Eles não tinham GPS, eles não tinham nada disso, né? Aviões e tal, eles tinham o que viam. E eles tinham que montar uma estratégia para esse tipo de coisa. E Davi disse, eu vou também. Aí disseram, não vai não. Davi, você fica aqui em Maanaim, fica aí na torre esperando, se nós precisarmos, nós vamos pedir auxílio. Então é assim, nós estamos perdendo a guerra, e tem um monte de gente correndo para o castelo, para o local lá, a fortaleza, onde eles estão. Se é muita gente correndo, é que o negócio foi feio, perdemos a batalha. Se vem só um para dar alguma notícia, é um só. Alguma coisa boa deve ter acontecido, ou todos morreram, mas vem um só. Tem alguma coisa mais positiva do que se vierem muitos. Então, rei, fica lá. Se nós precisarmos de ajuda, nós vamos até você e vamos pedir aí. Para que nos ajude. Será melhor nos prestar socorro da cidade, diz o verso 3 aqui. Deu ordem o rei, então, chamou os 3 comandantes e ele deu uma ordem de coração. Ele disse assim, por favor, cuidem do meu moço Absalão, não o matem, não o matem. Talvez ele vai ficar preso, vai ficar exilado, mas não o matem. É meu filho, por amor. Ele usa até a expressão aqui, por amor de mim, e todo o povo que estava ali ouviu isso. Não mate Absalão. Eu tenho compaixão dele, tenho misericórdia. Então saiu, pois, o povo ao campo, a encontrar-se com Israel, que era bastante gente, e deu-se a batalha num bosque de Efraim. Não era um campo aberto, era um bosque, era fechado. Talvez ali eles conhecessem mais do que os próprios israelitas, estavam vindo de lugares diferentes. Aqui, israelitas são as 10 tribos, né? Que não Judá e Simeão, que era onde estava Jerusalém, onde o rei ficava. Bom, eles fizeram isso e ali todo o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali grande derrota com a perda de 20 mil homens. Imagina só, eles perderam, porque se estendeu a batalha toda pela região e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Então eles
pegaram no momento certo, no lugar certo, para acabar com o exército que Absalão tinha feito. Absalão tinha um cabelo grande, você lembra? Pesava aí 3 quilos quando ele cortava, mais ou menos, aí 3 quilos. Era um grande cabelo, uma grande cabeleira. Essa era uma característica, né? E Absalão estava montado no seu mulo, encontrou com os homens de Davi, o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, rapidamente passou e Absalão ficou preso, possivelmente com seu cabelo aqui. Mas ele ficou preso nos galhos, ali não conseguia sair, não conseguia. Ficou pendurado, diz a Bíblia, entre o céu e a terra. E o muro que estava com ele passou adiante. Quer dizer, ele ficou sozinho lá, pendurado, com a cabeça ali, o cabelo ali emaranhado, tudo mais. E um homem viu isso e foi falar para Joabe: Joabe, Absalão está preso entre o céu e a terra, lá num carvalho. Aí, e você não o matou? Ele disse: não, eu ouvi o que o rei falou. O rei disse para não tocarmos no filho dele. Não era para tocar no filho dele. Mas como não? Tudo eu, né? Tudo eu tenho que fazer as coisas. Pegou o arco e lançou 3 flechas no coração. Ele estava vivo ali, pendurado. O tiraram de lá, o levaram para um poço e encheram esse poço de pedras. Então Joabe tocou a trombeta, que era o sinal de que o rei tinha morrido, ou que ele tinha vencido a batalha por ali. Acho que era mais nesse sentido aí. Bom, aquele monte de gente, tudo aquilo lá e etc. Agora tem que avisar o rei. Como é que nós vamos avisar o rei? O rei pediu para não matá-lo. Quem é que vai avisar o rei? E o rei podia ficar bravo nessa hora e enfiar uma espada no coração de quem fosse falar com ele. Eles precisavam de uma pessoa experiente para correr. E eu gosto muito dessa história aqui, desse momento da história. E aí Ahimaás, lembre-se de Ahimaás, ele tinha trazido a notícia até Davi. Tinha se escondido no poço, não é? Antes de trazer a notícia. Correu, trouxe a notícia. Possivelmente ele era conhecido pela sua corrida, de levar a notícia e tal. Possivelmente ele era conhecido. E Ahimaás, diz aqui, verso 19, Ahimaás, filho de Zadok, ouviu a trombeta. O que será que está acontecendo? Para avisar Davi sobre o quê? Aí ele disse: não, deixa eu avisar, nós ganhamos a guerra, deixa eu avisar Davi. Deixa eu avisar Davi que nós ganhamos a guerra. Deixe-me, diz assim, correr e dar a notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder de seus inimigos. Ele achou que a guerra tinha acabado, eles estavam vencendo a guerra, mas não sobre Absalão, porque ele não viu a morte de Absalão. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje, verso 20, o portador das novas, porém outro dia serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Ele nem prestou atenção nisso. E depois você vai ver que ele não tinha prestado atenção, não. É morto o filho do rei. Disse Joabe então ao etíope, nem era um judeu, e disse assim: vai tu ao rei e dize o que viste. Inclinou-se e correu. Foi embora. Prosseguiu pela segunda vez, insistente. Ahimaás, seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. E Joabe diz assim no verso 22, né? Mas para que você correria agora, meu filho? Você não vai ter recompensa por essa nova. Não é um negócio legal, não. Você não viu? Estou te contando que não é uma coisa legal. Ele já tinha falado que o filho do rei tinha morrido, ele não tinha prestado atenção. Terceira vez, verso 23. Seja o que for, tornou Ahimaás, eu vou correr. Tá bom. Então Joabe falou assim: então corre. E Ahimaás foi pelo caminho da planície e passou o etíope, que foi pelo caminho das matas, das montanhas, o caminho mais difícil. Então aqui você vê a diferença da experiência, né? O etíope foi escolhido porque ele era experiente nessas situações. Ele viu o que aconteceu. Ele tinha o que contar. E ele foi pelas matas se escondendo de possíveis inimigos. Mas Ahimaás escolheu o caminho da planície, o caminho mais largo, o caminho mais fácil, talvez o caminho que os outros vissem que ele estava correndo. Não era o caso do etíope, ele não tinha a menor intenção de ser visto pelas pessoas, muito pelo contrário, ele sabia o que estava fazendo. Agora já Ahimaás
Aí eu vou correr e vou correr mais do que ele. E aqui a Bíblia diz que ele passou o etíope. Quem chegou primeiro para falar com o rei lá na cidade de Mainaim? Quem falou? Quem chegou primeiro? Aí Maas chegou primeiro. Então aí gritou o sentinela: ei, vem correndo um. Se vem correndo um, traz boas notícias, né? Se vem correndo todo mundo é porque perdemos a guerra. E ele disse assim: vem chegando, olha, e parece o correr de Ahimaás, ele corre com porte, ele não é? E de repente vem outro, vem o etíope, mas quem chega primeiro é Ahimaás. E olha só, ele gritou no verso 28, paz, e inclinou-se diante do rei: eu vou dar boa notícia, o rei vai me dar um presente, você já foi um agente secreto agora e tal, eu tenho que lhe dar mais coisas. E ele grita paz, põe o seu rosto em terra e vai dizer o seguinte: bendito seja o Senhor teu Deus que nos entregou os homens que levaram a mão contra o rei meu senhor. Mas o que o rei queria saber? O rei sabia já da guerra, deu tudo certo. Ele fez uma pergunta para ele: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Ahimaás: eu vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo. Não mandou nada, ele que foi lá, ele foi pedir, né? Mandou o teu servo, porém não sei o que era. Sabe quando você fica com aquela cara de tacho? Como a gente costuma dizer, só vim te dizer que ganhamos a guerra, mas o Absalão eu não sei. E você se lembra que a primeira frase que Joabe usou, disse assim: não vai hoje você não vai outro dia. Porque o filho do rei morreu. E ele não soube dar notícia. Ele não viu a notícia, estava tão preocupado com ele que foi na força dele. Aí olha o que ele ouve do rei: tá, tudo bem, fica de lado aqui, vai. Talvez você que quisesse uma posição maior, fica de lado aqui. Eu não preciso de você. Vem correndo outro. É o etíope. E o etíope chega, fala a mesma coisa, né? Boas novas ao rei, meu senhor, verso 31, hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantam contra ti. Mais ou menos o que Ahimaás falou. Vem a perguntinha do rei no verso 32. Vai bem o jovem Absalão? Ele tinha visto. Como dar a pior notícia para um pai que era rei também? Como dar a notícia para o rei que tinha dito: não toque no meu filho Absalão e por amor a mim não façam nada por ele. Mas ele era experiente. A diferença da experiência: ele poderia ser mais feinho, correr escondido, chegou depois, mas ele sabia o que falar porque ele tinha estado lá. Tem muita gente que corre sem mensagem nenhuma por aí. Corre para lá, corre para cá, corre para colar, sem mensagem. Qual é a mensagem que a gente leva quando corre, né? E ele diz aqui, de uma maneira bastante inteligente: sejam como aquele os inimigos do meu rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Ele não falou, ele morreu. Não, ele disse assim: sejam como aquele, todos os teus inimigos. Ele já disse. E aí então o rei chorou profundamente, subiu na sala, chorou, meu filho Absalão, quem me dera eu ter morrido no lugar dele, meu filho Absalão, chorou e não parou mais de chorar. No capítulo 19 ele vai tomar uma bronca danada, porque ele estava chorando por Absalão. A gente vai ver isso amanhã, mas eu quero terminar pensando uma coisa aqui com você. Qual era a mensagem que precisava ser dada para o rei? Ou para Davi? A mensagem é que o filho do rei morreu. Qual é a mensagem que você e eu temos que levar por aí? Que o filho do rei morreu. Eu não quero forçar o texto aqui. Mas é essa mensagem que Deus pediu para a gente dar. O filho do rei morreu. Jesus, o Salvador, morreu na cruz do Calvário para salvar você e a mim. Quando formos correr por aí, entre aspas, vamos levar essa mensagem? O verdadeiro líder, o verdadeiro pai, a verdadeira mãe vai levar essa mensagem sempre. A verdadeira ovelha do pastoreio de Cristo vai levar essa mensagem. O filho do rei morreu. Que essa seja a mensagem que impulsione a nossa vida. Nesse caso aqui, Absalão morreu
desgraçadamente. Mas a mensagem que a gente tem que levar por aí é que o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, subiu para os céus e em breve vai voltar. Que Deus te abençoe muito. Vamos orar? Pai querido, anima-nos com esta história para que possamos levar sempre a mensagem de que o Filho do Rei morreu. Não estamos falando de Absalão aqui, estamos falando do próprio Senhor Jesus que ressuscitou e está no céu intercedendo por nós. E um dia vai voltar. Essa é a mensagem completa. Que possamos ouvir os teus bons conselhos na tua palavra, para seguir o caminho correto e dar a mensagem certa, ter uma mensagem no coração. Em nome de Jesus, amém. O programa vai seguir, nós paramos por aqui, prometendo voltar amanhã com o capítulo 19. Esse é o capítulo de amanhã. Joabe, então, dá uma bronca em Davi, não perca, é bem interessante essa parte da história. Até amanhã, então. Vejo você. Certa vez, ouvi a história de um homem louco que viajou para uma cidade distante para visitar um amigo, o qual nunca tinha visto antes. Ao desembarcar no aeroporto, ele imediatamente pegou um táxi. Ao entrar no veículo, o motorista lhe perguntou para onde ele gostaria de ir. Prontamente o louco respondeu: "Gostaria de ir para a casa do meu amigo que mora aqui." O motorista, intrigado, retrucou: "Qual o endereço da casa do seu amigo?" Então o louco respondeu: "Ora, se o senhor que mora aqui não sabe, imagina eu que cheguei agora." Embora seja cômica, esta história revela a loucura de alguém que não sabe para onde está indo. Veja a seguinte história registrada na Bíblia sobre um personagem que pode ser classificado como um louco desorientado. No capítulo 18 do livro de 2 Samuel, encontramos o contexto da morte de Absalão, filho do rei Davi, após ficar pendurado em uma árvore pelo cabelo. Em seguida, Joabe, o capitão do exército de Davi, escolheu um jovem etíope para ir correndo dar a notícia ao rei do que havia acontecido. Surge então no cenário o jovem Ahimaás. Ao ouvir que alguém havia sido escolhido para relatar o ocorrido, ele vai até Joabe e insiste para dar a notícia também. Joabe tenta dissuadi-lo, afinal, falar ao rei que o filho acabara de falecer não era um privilégio. Mas diante da insistência do jovem, Joabe permite. Ahimaás sai correndo desesperado e consegue ultrapassar o etíope. Cansado da jornada, ele consegue chegar diante do rei. Porém, quando está diante do público, ele percebe que correu à toa, pois ele queria dar uma notícia que ele não conhecia. Veja o verso 29. Então perguntou o rei: "Vai bem o jovem Absalão?" Respondeu Ahimaás: "Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou teu servo, ó rei, porém não sei o que era." Sabe, eu penso que na vida precisamos saber o porquê e para onde estamos indo. Às vezes, é fácil vivermos no piloto automático, fazendo as coisas por fazer, sem saber realmente a razão de existirmos. Aí, no final da vida, podemos descobrir que não passamos de um louco, correndo desesperado, sem saber o rumo. Pense hoje naquela tão conhecida, mas importante frase que diz: "Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve."